Vamos lá, ele já está me aguardando aqui. Boa noite, doutor. Seja Boa bem-vindo. Muito obrigado. Nessa noite. Bom, em primeiro lugar, nós temos aqui, já fui avisado pela nossa produtora, uma informação sobre a medicina ortomolecular. Para que as pessoas entendam de uma maneira fácil, podemos explicar? Podemos explicar. Olha só, a medicina ortomolecular surgiu em 1968 com um grande bioquímico, Linus Pauling, onde ele dizia o seguinte: medicina ortomolecular é a molécula certa no lugar certo. Mas a medicina evolui, o tempo passa e surgiu a medicina biomolecular, que não cuida só das moléculas, mas cuida de uma coisa muito mais importante do nosso organismo, que são as células. Então, a medicina biomolecular é a evolução da ortomolecular. Sem o chute, o pontapé inicial do Linus Pauling, não existiria a biomolecular. Entendi. Não é mesmo? Então, nós cuidamos das células, Fábio. Então, cuidando das células, eu cuido da célula do paciente, e o paciente cuida do organismo dele. Entendi. É muito mais complexo cuidar das células do que só dar a molécula certa no lugar certo. Mas sem ele não ia existir essa evolução. Ele deu o pontapé inicial e depois houve uma evolução. E quando que essa prática se iniciou aqui no Brasil? Olha, essa prática foi introduzida por um cirurgião vascular, Dr. Guilherme Deutscher, em 1983, num congresso internacional. Aí passaram-se 2, 3 congressos, houve um impedimento do Conselho Federal de Medicina sobre essa prática. Na época, eu era diretor do Departamento de Fisiologia, Bioquímica e Farmacologia da Santa Casa de São Paulo. Então, eu e a minha equipe entramos com uma câmara técnica para rever essa proibição. Então, mostramos mais de 6.000 trabalhos sobre a eficácia desse tipo de abordagem, Fábio. Porque nós não nos preocupamos somente em fazer diagnóstico. O médico, em geral, eu aprendi assim, daí veio esse livro, A Medicina 50 anos depois, o advento da medicina biomolecular. Infelizmente, mais ou menos continua a mesma coisa. O doente é carimbado com um diagnóstico na testa, diabetes, porque tem 120, 130. Outro tem 150, diabetes. Outro tem 170, diabetes. E aí por diante. Não. Nós temos que estudar o indivíduo, seja qual for o sintoma, a doença que ele tenha. Estudar o indivíduo como um todo. Nós não estamos vivendo há 2.000 anos antes de Cristo. Estamos vivendo 2.000 anos depois de Cristo, com toda essa poluição, esses metais tóxicos, agrotóxicos. Isso provoca doença. Os médicos, em geral, esquecem desse pormenor, que não é pormenor, é por maior, que se existe essa palavra, Fábio. É muito importante pensar no organismo como um todo. E sempre observar qual que é a evolução de uma determinada doença, ou como é que ela se dá, não só o start e o final, né? Tem esse trato todo. Doutor, uma coisa que eu gostaria de saber, e acho que a nossa audiência também, a respeito do tratamento. Como é que se faz um tratamento biomolecular hoje? Olha só, a primeira coisa é conversar com o paciente, né? Fazemos a anamnese, exame físico e pedimos os exames laboratoriais, como toda a medicina, Agora, Fábio, é importante os telespectadores entenderem o seguinte: as nossas células têm, olha só, 3,8 bilhões de anos de evolução. A primeira célula no planeta surgiu há 3,8 bilhões de anos e evoluiu. Lapidou o genoma e sobrevivemos, estamos aqui. Esta célula, para ser saudável, ela necessita de 45 nutrientes vindo da alimentação. Esta célula, para ser saudável, não pode ter metal tóxico,
não pode ter agrotóxico, não pode ter vírus, bactérias, fungos, dioxinas, substâncias químicas tóxicas. Essa célula, o organismo tem que evitar intolerâncias alimentares. E uma das principais é aquilo que as pessoas mais ingerem, Fábio, que é o leite. O leite? O leite tem... O leite, puxa vida, não é a lactose. Você ingere o leite, fica estufado e para outro lado. Não é isso que eu estou falando. A alergia à proteína do leite. Em janeiro desse ano surgiram muitos trabalhos sobre isso. A ingestão de leite, Fábio, aumenta o risco de câncer, diabetes, infarto, Alzheimer e as mulheres me ouçam, envelhecer mais rápido. A proteína do leite. E olha só o pessoal tomando whey protein, que é proteína do leite nas academias. Olha que judiação. Quer dizer, quem toma essa whey protein aumenta o risco dessas doenças que eu estou falando para você. Que coisa, não? Então, uma pessoa que, mesmo que ela tenha tolerância à lactose, ela não deve ingerir leite, é isso? Então, lactose é um açúcar, né? Sim. Quando não digere o açúcar, forma gases, né? Gases. Flatulência, Agora, no plenitude, caso, né? O ideal é que a gente não tome leite, é isso? Até os 9 meses é bom, né? Até os 9 meses? De idade. De idade? Tá. Mas para as crianças... As crianças... Não se dá leite. Cálcio, né? Você está falando do cálcio. Sim. Por que o leite tem cálcio? Porque a vaca come capim, que cor? Verde. Então, coma coisas verdes. Tá. Verduras folhosas. É difícil. É tão gostoso o leite, né? Pois é. Queijo também. Fábio, já o queijo. Já estou pensando no café com leite, no queijo. O queijo mineiro que o Chico aqui, o nosso câmera, traz pra gente. Ô Chico, não vai ter mais queijo, então? Agora, Fábio, olha, um camembert com geleia de framboesa, uma vez por semana, né? Tá ótimo, não vai fazer mal nenhum, vai. Não vai. Não vai. A rotina que faz mal. Tá. A população está doente, Fábio. Muito é por causa do leite, outro é por causa dos tóxicos, né? E se você me permite, nós da biomolecular, cuidando das células, é uma estratégia para inúmeras doenças. Não é só para diabetes, não é só para hipertensão, não é para só infarto, é para câncer também. Tá. Então, vocês têm um trato especial, inclusive, com esse tipo... Porque, na verdade, o câncer o quê? É uma célula doente. Isso. Não é isso? É uma célula doente necessitando de cuidados. Para nós, o câncer não são células malignas. Não se assuste. São células doentes por alguma causa. Células doentes necessitam de cuidados, não extermínio. Toda doença tem causa. O câncer é uma doença. O câncer tem causa. Se você não tira a causa, a doença continua. Você trata e ela volta. Você trata e ela volta, se não tirar a causa. E a causa? Quais são as causas? Agentes biológicos, agentes químicos e agentes físicos. Campo eletromagnético, por exemplo. Agrotóxico. E por que a gente não conseguiu descobrir ainda, então, doutora, Descobrir o quê? Uma cura para o câncer? Não descobrir a cura do câncer? Puxa vida. Porque do jeito que o senhor está falando é até poético, mas não lindo. Não é poético, não, é científico. É científico? No meu site, no nosso site, italiano fala meu, né? No nosso site, nós temos 6.200 referências disso que eu estou conversando com você, de tratamento do câncer, cuidando das células. Agora, nós estamos numa fase de integração da oncologia com a medicina biomolecular. Tá. Então, o paciente com câncer sempre deve receber o melhor que existe da nossa medicina convencional. E juntamente com a medicina biomolecular. Essa integração vai aumentar a eficácia do tratamento. Nós temos 549, ontem veio mais 549 pacientes, Fábio, que não
melhoraram com a medicina convencional. Fizeram de tudo. Quimioterapia, radioterapia, e foram mandados em casa, morrer com a família. Sim. Esses 549 pacientes se livraram dos tumores quando se empregou essa abordagem de cuidado das células. Isso não sou eu só que faço. Esses 549 casos não são só meus. Vários pesquisadores do mundo estão tratando assim como nós estamos conversando aqui. Agora, doutor, uma pessoa que vai iniciar o tratamento biomolecular, o paciente tem que se submeter a algum tipo de exame? Exame, o convênio cobre o exame. Exames simples, comuns. Exames simples, comuns. Acrescido, né? De, por exemplo, um exame do cabelo para ver se tem metal tóxico, né? Tá. Ou então biorressonância, que não é muito bem aceita, mas eu ainda vou regulamentar essa técnica. Que é um exame simples, não dispendioso. É importante saber se o indivíduo tem metal tóxico, agrotóxico. Vocês falaram aqui de depressão, né? Sim. Existem depressões. O paciente toma remédio, não melhora, toma outro remédio, não melhora. O melhor remédio possível antidepressivo. Aí você vai ver, estudar o indivíduo, ele tem chumbo, por exemplo. Tá. Mercúrio. O chumbo, o mercúrio, não deixa que ele fabrique serotonina. Eu tiro o chumbo do indivíduo, Tá. ele fabrica serotonina, sai da depressão. Mas sempre cuidando também da alma, do coração. Não é só cuidar do físico. O paciente com câncer também não é só isso que eu te falei. Nós temos que cuidar dele como um ser integral, o coração e a alma, como vocês colocaram bem aqui. Senão você não chega na cura nunca. Verdade. Só dando remedinhos, não. Olha, eu tenho um monte de perguntas que estão chegando aqui. Eu vou pedir para a Letícia para ela colocar água aqui para o doutor, por favor. Obrigado. Pode entrar aqui em cena, viu, Letícia, para que a gente possa colocar aqui para o doutor água. E eu tenho muitas perguntas, não sei por onde eu começo. Vamos lá. Você A fala. Rita de São Paulo fala, boa noite, Fábio, boa noite, doutor. Quais são os sintomas que a proteína do leite pode causar, como o senhor falou agora há pouco, né? Ela quer saber se existe algum tipo de sintoma. Senhora, minha senhora, não é sintoma, é doença. A proteína do leite Traz doença. é a doença. Eu tenho 2 pacientes com espondilite anquilosante. É uma doença que dá dor das articulações do meio, coluna e quadril. Alérgico ao leite. Como que eu sei que é alérgico ao leite? Eu tenho aqui a fotografia, mas se você fazer assim, ó, eu aqui não tenho. Aqui eu não tenho. Mas se isso aqui puxar e ficar esticado, é um sinal clínico de alergia à proteína do leite. Tá. Então, o que pode dar? Artrite reumatoide, espondilite anquilosante. Se é a causa de nódulo, cisto na mulher. Fábio, eu aprendi há 50 anos atrás, e ainda é ensinado até hoje, por isso que esse livro chama Medicina 50 anos depois, Advento da Medicina Biomolecular. A pessoa tem um nódulo, a mulher tem um nódulo. Sabe o que o ginecologista faz? Ele fica olhando o nódulo. Watch, wait. É a grande watch, wait. Olha e espera, olha e espera. Sabe? Nós da biomolecular estudamos o indivíduo para saber por que ele está com esse nódulo. Geralmente é o leite ou então falta de iodo, por exemplo. Entendi. Não vou esperar ele crescer e se transformar em câncer. Tem que estudar esse indivíduo, ver o que está faltando aí. O que ele está precisando, o que a célula está clamando. E possivelmente conseguir evitar que esse câncer... Sim, prevenção. Porque se evolua o câncer. Sim. Olha, tem uma pergunta aqui muito interessante sobre o lúpus. Por acaso a medicina biomolecular tem algo a respeito do lúpus? Então, essa pergunta, os médicos, meus alunos de pós-graduação médicos fazem. Tá. É a mesma resposta. A resposta é sempre a mesma. Essa pessoa é constituída de células. Essas células necessitam, para serem saudáveis, de 45 nutrientes. Elas não podem ter metal tóxico, agrotóxico, bactérias, fungos. Ela não pode ter alergia alimentar. O sistema glandular dela tem que estar perfeito, tireoide, hipófise, suprarrenal. O sistema digestivo tem que estar funcionando, o fígado e os rins.
Faz isso nessa pessoa. Livra essa pessoa dos campos eletromagnéticos visíveis. Proteja ela de uma coisa que custou para entrar na minha cabeça. Existem radiações telúricas que vêm de rios subterrâneos ou de rede de Hartmann, que a pessoa dorme num cruzamento de rede de Hartmann, recebe uma radiação de baixa frequência e baixa amplitude, altamente penetrante. Pega o indivíduo no 25º andar. Também é prejudicial, a célula sofre. Agora, Fábio, olha, pensa comigo, essa célula tem 3,8 bilhões de anos. Ela lapidou esse genoma para sobreviver. Por isso nós estamos aqui. Sim. Quando ela é agredida por tóxicos do ambiente, ou agentes biológicos, ou agrotóxicos ou metaltóxicos, ela sofre. Sofre, até entrar no estado de quase morte. Ao entrar no estado de quase morte, essa célula, que lapidou o genoma por 3,8 bilhões de anos, apta a sobreviver, ela não morre. Ela começa a proliferar. Ela começa a proliferar para sobreviver, para manter aquilo que ela lapidou nesses bilhões de anos. Ela não quer perder aquilo. Então, essas células doentes querem só sobreviver. Elas não são malignas. Elas querem sobreviver. Então, se eu tirar a causa, ela para de se multiplicar. Entendi. E volta ao convívio normal do ser humano, do corpo humano. Então, é assim que quando eu comecei a pensar assim, que eu tive as minhas primeiras alegrias no tratamento dessa doença. Que coisa bonita. É bonito, é assim. É um legal. Novo jeito de... Novo, não sei se é novo. Não, é um modo de pensar. Novo. É um modo de pensar diferente. Né? Eu levei 7 anos estudando profundamente as células para chegar nisso. Pois é. Olha, eu posso mostrar seu livro? Pode. Ele está à venda, doutor, e tem muitas pessoas que estão... É para médicos, esse livro é de medicina. É de medicina, ó. E tem muita gente perguntando sobre o site. O senhor falou do site? www.medicinabiomolecular.com.br medicinabiomolecular.com.br. Pois é. E uma coisa que eu queria que o senhor deixasse de mensagem para todos nós aqui, porque nós estamos falando, gente, aqui com uma pessoa que, de fato, tem, acho que é o Papa, se posso dizer assim, me perdoe, sobre a medicina biomolecular. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque o presidente, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Biomolecular, é clínico geral, intensivista, nutrólogo e PhD em fisiologia. Não é isso? Eu queria que o senhor falasse uma mensagem rápida assim para os nossos telespectadores. Qual seria assim a esperança que nós podemos ter para que a gente consiga saúde? Olha, saúde, em primeiro lugar, água, sol do meio-dia mesmo, viu, pessoal? Não é das 9 horas, mesmo? não. É 15, 30 minutos de sol do meio-dia. Água limpa, livre. Infelizmente, a melhor atualmente, eu sinto do coração dizer isso, mas é água destilada. Paciência. Paciência. Por enquanto é essa. O sol, as verduras, os legumes, sem agrotóxicos. Buscar alimentação na quitanda, não na farmácia. O que nós prescrevemos aqui são 3, 4 meses de fórmulas magistrais, bonita, eu sou médico, prescrevi. 3, 4 meses só. O resto, depois disso é lá quitanda. No meu tempo era quitanda. Empório. Não existe ainda. Agora é supermercado, né? Sem agrotóxicos. Carne é bom, carne é saudável, né? E alegria de viver. Né? Exercício, atividade física e amar alguém. Doutor, que maravilha. Obrigado, viu? Foi um prazer recebê-lo nessa noite, tá?